Olá, terceiro ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é de língua portuguesa. Hoje faremos uma breve revisão de conteúdos. Esse conteúdo que iremos revisar aconteceu que gerou dúvidas, geraram dúvidas na verdade, em muitos alunos. E apesar de ser uma diferença, parece ser óbvia, no momento que a pergunta, que é o teste oral, o aluno não tem ali aquela frase, aquela oração escrita em um papel, para que ele possa sublinhar o termo, para que ele possa fazer uma análise, gerou alguma complicação, né? Os alunos que até sabem esse conteúdo acabaram se atrapalhando, principalmente porque foi utilizado esse conteúdo em questões de verdadeiro ou falso. E o aluno teve realmente um obstáculo a superar, principalmente por ser uma avaliação oral. Então vamos hoje tirar algumas dúvidas referentes a esses conteúdos para que possamos eliminar qualquer possibilidade de confusão em relação a esse conteúdo. E mesmo para quem não sabe, quem errou porque realmente não sabe, realmente não aprendeu, é a oportunidade de aprender. Para quem errou por conta dessa situação que eu já expliquei, é uma ajuda para que isso não volte a acontecer. A confusão foi justamente na diferença entre os complementos verbais e também o complemento nominal. Alguns alunos, no momento que eu citava a oração, verdadeiro ou falso, eu citava uma oração em que a análise nem sequer era do verbo, a análise era de complemento nominal e dizia o elemento é um objeto direto, um objeto indireto. O aluno dizia, ou eu dizia, o termo destacado é um objeto direto. O aluno dizia que era verdadeiro, sendo que ali se tratava de complemento nominal, nem sequer a análise era verbal. Então hoje vamos tirar essa dúvida, certo? Para que não volte a acontecer situações como essa. Complementos verbais. Quais são os complementos verbais? São objeto direto ou objeto indireto. Eles são elementos que completam o sentido de um verbo. Qual o tipo de verbo que recebe complemento? É o verbo transitivo. O verbo que é intransitivo não precisa de complemento. O verbo transitivo precisa de complemento. E ele vai receber dois tipos de complementos. Ele pode receber dois tipos de complementos. O objeto direto ou o objeto indireto. O que é que diferencia o objeto direto do objeto indireto? É ter ou não ter a preposição para ligar o verbo ao complemento. Quando esse complemento não precisa ser ligado por uma preposição, ele se junta diretamente ao verbo. Esse complemento é chamado de objeto direto, ou seja, após o verbo, poderemos ter um artigo, poderemos ter numeral, pronome demonstrativo, substantivo, adjetivo, advérbio. Desde que não seja a preposição, se trata de objeto direto. Se após o verbo, antes de chegar ao complemento, aquela parte que completa o sentido do verbo, tivermos uma preposição, ali estamos tratando de um objeto indireto, certo? Mas qual é a diferença disso tudo para o complemento nominal? É como o nome já diz, o complemento nominal é o termo que vai completar o sentido de um nominal. Então a função do complemento nominal é semelhante à do objeto direto e objeto indireto. Mas qual é a diferença? É que esse termo que completa não vai estar complementando um verbo, e sim um nominal. E quando eu falo nominal, pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, se eu tenho um substantivo, um adjetivo, um advérbio que precisa ser complementado, ali, aquele termo que complementa é um complemento nominal. É interessante que o complemento nominal é um termo preposicionado. Isso quer dizer que todo complemento nominal tem preposição, certo? Então, no complemento verbal existe a diferença entre ter ou não ter preposição, o que diferencia o objeto direto do objeto indireto. Já no complemento nominal é obrigatório, é necessário, indispensável que tenha a preposição, certo? Então, essa é a diferença entre os complementos verbais e o complemento nominal. O complemento nominal não tem classificação, sempre será complemento nominal, não tem nada de direto ou indireto, sempre será complemento nominal. O que é que o aluno precisa também ter de conhecimento para diferenciar? Precisa conhecer as classes das palavras. Se eu falei aqui de verbo, se eu falei de preposição, falei de substantivo, de adjetivo, de advérbio, e na sua mente você não sabe diferenciar cada um desses elementos,
com certeza você não vai aprender complementos verbais e complemento nominal. Isso aqui não serviu para vocês. Então, se você é um aluno que já sabe olhar para uma palavra e dizer, não, aqui é um verbo, aqui é um substantivo, aqui é um adjetivo, aqui é um advérbio, aqui geralmente é substantivo, mas nessa oração está tendo a função de adjetivo, aqui geralmente é adjetivo, mas aqui está tendo a função de substantivo. Se você é um aluno que domina as classes das palavras, isso aqui se torna fácil para você. Então, se você é terceiro ano e ainda não sabe isso, é porque você falhou lá na base, tá bom? Então, você precisa retomar o estudo das classes das palavras. Vamos aos exemplos, né? Já entendemos o conceito, agora vamos aos exemplos. A sua tia odeia bebidas alcoólicas. A sua tia odeia bebidas alcoólicas. Aqui eu tenho odeia, que é o meu verbo, e tenho bebidas alcoólicas, que completa o sentido do verbo, que odeia alguma coisa, que odeia algo. O que é que essa tia odeia? Odeia bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas é um objeto. Agora é um objeto direto ou é um objeto indireto? Tem uma preposição após o verbo? Não. Então ali é um objeto direto. E odeia é um verbo transitivo direto, é um VTD. E o objeto direto, bebidas alcoólicas. Maria necessita de mais atenção. Maria necessita. Ela necessita. Então aqui eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, de mais atenção é o complemento do verbo, certo? Esse complemento ele é direto ou ele é indireto? Eu tenho o de. De é preposição. De mais atenção. Então, se eu tenho preposição, se trata de um objeto indireto. Então, necessita é um verbo transitivo indireto, é um VTI, verbo transitivo indireto. E de mais atenção é o objeto indireto, é o termo que complementa o verbo com auxílio de uma preposição para se ligar, certo? João tem orgulho do pai. João tem orgulho do pai. Do pai completa o sentido de orgulho. Orgulho é verbo? Não. Orgulho é o que aqui? É o adjetivo. João tem orgulho. Então, se é um adjetivo, do pai completa o sentido do adjetivo. Então, aqui nós temos um caso de complemento nominal. Note que do é a preposição obrigatória que deve haver no complemento nominal. Então, a grande diferença é reconhecer se aquele complemento se refere a um verbo ou se refere a um nominal. Lembrando que o nominal é o substantivo, o adjetivo ou um advérbio. Nesse exemplo, foi o adjetivo que precisou ser complementado. Como atividade para casa, vocês terão que verificar as atividades que estão pendentes e atualizar todas. Vocês vão verificar, não é ficar, professor, tem alguma atividade pendente minha aí? Aí o professor que se vira lá para ficar buscando, tentando fechar processual antes da hora. Não, você vai abrir o seu caderno, vai folhear, vai olhar o site da escola, vai olhar as aulas no YouTube, se alguma você deixou de assistir, de fazer atividade. Se alguma semana você colocou um atestado lá de dentista, uma consulta, quer dizer, ali você tem que fazer atividade em outro momento, certo? Não é porque você botou um atestado que atestado não vira nota, não vira ponto, certo? Aí serve de uma tolerância de que você possa fazer atividade em outro dia, em um outro momento. Então, se você deixou de fazer confiando em seu atestado, você está devendo sim uma atividade, tá bom? Então verifique, você verifica isso e aí manda para o professor a sua pendência, porque em menos de 15 dias teremos o fechamento do processual. Vou precisar passar a nota de vocês e aí sim eu vou verificar as conversas do WhatsApp, tudo, o histórico da unidade, para ver se aquele aluno faltou alguma atividade. Se você já tiver mandado aquela pendente, fica tudo ok e aí você chega a uma boa nota, tá certo? Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de literatura.